Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Centro de Treinamento VATSIM. Essa daqui é a aula número 16, a gente está dando continuidade à fraseologia aeronáutica, ok? Então vamos lá. O nosso material de referência continua sendo aí o Manual de Tráfego Aéreo, a parte de fraseologia de tráfego aéreo, o MCA 116, tá ok? E também o Manual de Coordenação Unicom da VATSIM. Bem, pessoal, então eu já falei da mesma maneira que eu fiz na primeira videoaula, eu fiz algumas disposições preliminares. Nessa videoaula específica, a gente vai trazer a fraseologia aplicada, ok? A gente chamou alguns amigos aí para fazer o papel de torre, de solo e tudo mais, e os senhores vão ver em cada fase de voo a fraseologia aplicada na simulação de voo. Bem, a fraseologia adotada aqui ela é simplesmente uma base para que os senhores tenham noção de como funciona a fraseologia. Lembrar que existem variantes da comunicação que vai ser realizada aqui. Para isso, no manual, ele vem que a gente também deixou disponível aí, vão ver as outras variações relativas à fraseologia aeronáutica. Mas basicamente a fraseologia ela se dá em alguns pontos específicos. A gente já falou algumas coisas na videoaula inicial, na primeira videoaula, que há necessidade de manter sempre a fonia aberta para a comunicação, evitar ficar falando muita coisa e falar somente o básico e o necessário. E os senhores vão ver que apesar disso ainda se fala muito. Existe uma fraseologia muito grande em cada ponto específico. Então eu coloquei como exemplo no solo, no táxi, na decolagem, na subida, no limite da TMA, no ponto de notificações obrigatórios, temos no ingresso da TMA, na final, após o toque e etc. Então tem muitas fraseologias aplicadas a cada item desse daqui e a gente vai mostrar cada uma delas. É lógico que é uma simulação de um voo saindo de Belo Horizonte indo para Santos Dumont. Tá ok? Então vamos lá. Imagina a situação, você já enviou o plano de voo, tudo bonitinho, tudo certinho. E nesse módulo a gente vai ensinar ainda como enviar o plano de voo através de um sistema que não tem erro. Muita gente pergunta, Reinaldo, você envia o voo através do qual sistema? Você vai lá no FS Copilot, qual que você utiliza? VPilot e assim por diante. Então a gente vai mostrar uma parte do site depois da VATSIM que é específico para você enviar o plano de voo e não ter problema com relação a isso daí, tá ok? É no próprio site da VATSIM Internacional e a gente vai linkar isso no próximo vídeo. Bem, no solo, pessoal, imagine que a gente já enviou o plano de voo, tá com a aeronave lá, a gente já vai iniciar a configuração da aeronave e tudo mais. A gente não sabe ainda se o nosso plano de voo foi aprovado, mas a gente precisa saber algumas informações e tudo mais. Mas vamos lá. Nesse caso específico, como a gente não está utilizando uma aeronave RNAV, o C90 e tudo mais, apesar dessa aeronave ali, da simulação que a gente vai fazer aqui, provavelmente seria uma aeronave que possui um sistema de navegação eletrônica, a gente vai simular que a gente está fazendo a navegação IFR convencional, que é a que a gente vem fazendo no curso. Então não existe saída de Belo Horizonte para pegar o Whisky 2. Mais à frente vocês vão ver qual aerovia que a gente vai pegar, que seria a Whisky 2. Não existe uma carta de saída que leve até Nitlu. Quando eu iniciei a Academia IFR, existia uma carta onde eu, com navegação IFR convencional, eu chegaria até Nitlu. E essas cartas foram abolidas porque estão utilizando somente o sistema RNAV, que a gente vai apresentar no módulo 6, que é o último módulo de navegação eletrônica. Os senhores já têm uma noção mais ou menos do que é RNAV e RNP, ok? Que a gente falou no início do curso. Mas vamos lá, vamos iniciar a fraseologia como se a gente estivesse começando o voo agora. Então vamos lá. Solo Pampulha, Papa Tango, Romeo Serra Rosa. Ou seja, o primeiro contato inicial, eu simplesmente... Isso daqui é níveis de simulação, tá ok, pessoal? Então eu simplesmente me identifiquei
já estou na frequência do solo. Aqui a gente está levando em consideração que todos os controles estão ativos, ok? Então a gente primeiro vai chamar o solo. Então vamos lá. Prossiga Papa Tango Romeu Sierra Oscar. Então ele simplesmente pediu para eu prosseguir e a resposta será a seguinte: Papa Tango Romeu Sierra Oscar solicita autorização a tecer informação Bravo. Ok? Essa informação Bravo ela vai estar descrita, logicamente, na descrição do controle. É uma informação meteorológica que vai informar quais são as condições ali do voo. Então a gente já falou algumas coisas relativas a isso daí também. Então ele simplesmente tem a informação Bravo, que é a informação do aeródromo. Então com isso o controle já sabe que ele tem as informações relativas ao ATIS, né, vamos dizer assim, aquelas informações meteorológicas que já vem pista, visibilidade e tudo mais. Aqui no caso a gente supôs que é a informação Bravo. E aí o controle vai responder: Papa Tango Romeu Sierra Oscar, pronto para cópia. Note que ele já direto já vai falar, ó, pronto para cópia. E o importante que eu sempre falo, é interessante que o piloto esteja com papel e caneta na mão, porque ele vai ter que anotar essa cópia. O piloto só vai falar se ele está pronto para cópia se ele tiver com o plano de voo dele ali descrito, certinho, bonitinho, pronto para escrever, e aí ele vai reportar se está ok ou não. Ou então o controle simplesmente vai virar e vai falar assim, aguarde, e depois que ele vai chamar para cópia. Mas nesse caso ele já chamou direto para cópia. Papa Tango Romeu Sierra Oscar, pronto para cópia. E aí ele vai, o controle vai fazer a descrição do plano de voo, ok? Então vamos escutar. Papa Tango Romeu Sierra Oscar, autorizado até o aeroporto de Santos Dumont, pista em uso 31, sobe direto Nítilo, mantenha nível de voo 150 até passar Nítilo, depois nível 210 via Whisky 2, transponder 3147, chame pronto para acionamento. Olha só, em algumas situações, se os senhores notarem, não tem CID, vai seguir direto até Nitlu. O Nitlo, isso daí depende da pronúncia. O que acontece? Nesse aqui ele já pede para chamar pronto para o acionamento. Existem controladores que simplesmente vão virar e vão falar assim, ó, coteje. O coteje é você repetir aquilo que foi falado. Nesse caso, a gente vai simplesmente repetir o que ele disse e anotar o transponder e colocar no nosso transponder, ok? Então vamos lá. Autorizado IFR até o aeroporto de Santos Dumont, via Whisky 2, manter nível de voo 150 até passar Nitlu, depois nível de voo 210, transponder 3147. Chamará pronto para acionamento Papa Tango Romeu Sierra Oscar. A partir desse momento, o piloto vai iniciar uma série de procedimentos para que ele consiga se adequar àquilo que foi falado pelo controle. É lógico que se você já conhece o aeródromo, você tem uma noção do que o controlador vai falar, então você já pode pré-configurar. Só que pode mudar alguma coisa. Vou dar um exemplo, você vai fazer uma saída, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, não existe esse exemplo, a saída Bravo 1 e a saída Bravo 1 Alfa, elas saem da mesma cabeceira, porém vai sair um pouco diferente, a aplicada no aeródromo é a 1 e você configurou a 1 no Alfa. Você pode solicitar o controle se você pode realizar 1 no Alfa. Ele pode falar não, ou pode falar sim. Se ele falar não, você reconfigura o seu avião para aquela saída. Mas basicamente fez isso daí, tá ok. Nesse momento você estará configurando a aeronave. Terminou a configuração, ela está pronta para acionamento, você vai chamar o controle. Solo Belo Horizonte, Papa Tango Romeu Sierra Oscar, Pátio 2, IFR para Santos Dumont, solicita acionar. E aí ele vai autorizar o acionamento ou não. Então ele vai chamar o acionamento ou então ele vai autorizar para pushback.
ok? Você, ao invés de solicitar somente o acionamento, por isso que eu digo, há variações e variantes do manual, ok? Nesse momento ele já autoriza o acionamento e chama para o táxi. E subentende-se aí que você já tem que puxar, fazer o pushback. Só que você, nada impede que você coteje, por exemplo, solo Belo Horizonte, o Papa Tango Romeo Serra O solicita pushback acionamento. E aí ele vai falar, está autorizado pushback acionamento, chame pronto para táxi, ok? Chamará pronto para o táxi o Papa Tango Romeo Serra Oscar. E aí a gente já vai puxar e acionar nesse momento, ok? Então a gente vai simular aqui o puxar e acionar, vamos ver. Nesse momento a aeronave está pronta para taxiar e aí ele vai chamar. Ó, perdão pessoal, ele está repetindo aqui. Papa Tango Romeo Serra Oscar, pronto para o táxi. Papa Tango Romeo Sierra Oscar, autorizado táxi via Charlie, aguarde para ingresso na pista. Note que nesse momento ele autorizou para táxi e falou que é para aguardar para ingresso na pista. Por que isso? Porque lá em Belo Horizonte, saindo desse pátio, aqui nesse ponto aqui, ó, que eu estou indicando aqui, o que acontece? A aeronave ela não consegue entrar na pista, ok? Ó, não vai direto para a cabeceira da pista. Ele vai ter que ingressar na pista e lá na frente fazer um backtrack, que vocês vão ver aqui. Backtrack nada mais é do que uma meia volta, ok? Então vamos lá, vou cotejar. Autorizado táxi via Charlie, aguardará para ingresso na pista o Papa Tango Romeo Serra Oscar. E é lógico que ele vai realizar o táxi, né? Então vamos lá, ele vai realizar o táxi. E vai chamar quando ele estiver no ponto de espera para ingresso na pista. Papa Tango Romeo Serra Oscar, no ponto de espera, pista 31. Papa Tango Romeo Sierra Oscar, chame Torre Belo Horizonte na frequência 118,0. Nesse momento ele pede para que você mude a frequência para chamar a torre, porque é a torre que controla o fluxo na pista, ela que sabe as aeronaves que estão no circuito de tráfego, que estão para pousar e assim por diante. E aí eu cotejo da seguinte maneira. Chamará a Torre Belo Horizonte na frequência 118,00 Papa Tango Romeo Serra Oscar. Então vamos lá. Torre Belo Horizonte, Papa Tango Romeo Serra Oscar, no ponto de espera, pista 31. Papa Tango Romeo Sierra Oscar, autorizado a ingressar na pista, reporte alinhado na pista 31. Autorizado a ingressar na pista, reportará alinhado, pista 31 no Papa Tango Romeo Serra Oscar. Então foi autorizado para a torre entrar na pista e alinhar com a pista 31. Então a gente vai entrar, alinhar e comentar que a gente já está pronto. Então vamos lá. Então a aeronave está ingressando, ó. A gente acelerou um pouquinho aqui. Ela vai fazer um backtrack e vai reportar que está alinhado. Torre Belo Horizonte, o Papa Tango Romeo Serra Oscar, alinhado e pronto para decolagem, pista 31. Papa Tango Romeo Sierra Oscar, autorizado a decolagem, vento 310 graus com 7 nós. Autorizado a decolagem, Papa Tango Romeo Serra Oscar. Então está autorizada a decolagem e o piloto vai decolar. Então na decolagem, vamos lá. Então o piloto vai decolar. Ok, ó, decolou o avião e aí vai seguir a fraseologia, ó. Papa Tango Romeo Sierra Oscar, decolado aos 30, curva à esquerda, radial 207, VOR Belo Horizonte, contate controle, Belo Horizonte, na frequência 119,10.
curva esquerda, radial 207, VOR de Belo Horizonte, chamará controle Belo Horizonte na frequência 119, decimal 10. Ok, então a gente decolou. Agora eu já vou colocar aqui na TMA. Então a gente decolou. Ele pediu para curvar à esquerda, radial 207 do VOR de Belo Horizonte e contactar o controle Belo Horizonte. Então já muda a frequência, já inicia a curva primeiro e já muda a frequência. Mudando a frequência, logicamente, aqui eu vou ter que apertar o play aqui, vamos lá. Ó, para iniciar aqui, vou ter que pausar. Pausei aqui porque eu vou chamar agora a torre, ok? Ó, perdão, o controle. Controle Belo Horizonte, Papa Tango Romeu Serra Oscar, decolado pista 31, cruza 5.000 pés, segue direto Nitlu, radial 207 do VOR de Belo Horizonte. E aí o contato radar também vai ser estabelecido, né? Papa Tango Romeu Serra Oscar, controle ciente, suba para nível de voo 150, reporte em Nitlu. Ok, ele já pediu para eu subir para determinado ponto. A gente tem aqui um ponto de notificação obrigatório antes de Nitlu, só que ele já falou para reportar em Nitlu. Então eu não preciso fazer essa notificação aqui. É interessante fazer a notificação? Pode fazer a notificação, ok? Só vou reportar. Sobe nível de voo 150, reportará Nitlu. E aí eu continuo, ok? Existe um ponto de notificação obrigatório ali, caso queira reportar, pode reportar, mas depois chegou em Nitlu ali, ó, chegou em Nitlu, você vai reportar também, que é a final da TMA aqui, ó, a TMA tá passando aqui, ó, ok? Passa por Nitlu aqui, ó, é o final da TMA, então vamos ver. Controle Belo Horizonte, Papa Tango Romeu Serra Oscar, reporta Nitlu. Papa Tango Romeu Serra Oscar, contato radar terminado, chame centro Curitiba, na frequência 124, decimal 90. Ok, então ele já pediu para eu chamar o centro Curitiba, porque agora, Centro Curitiba ó, na frequência 124, decimal 90, Papa Tango Romeu Serra Oscar. ok, e agora a gente já vai passar, no caso aqui, para aerovia. Então eu já vou contactar aqui o centro Brasília. Vamos lá, vamos ver. Centro Curitiba, Papa Centro Tango Curitiba, Romeu Serra perdão. Oscar, nível de voo 150, transfere. Então eu simplesmente contactei, estou transferindo para Centro Brasília, ó, Centro Curitiba, perdão, e aí o Centro Curitiba vai informar agora corretamente. Vamos ver. Papa Tango Romeu Serra Oscar, contato radar estabelecido aos 54. Suba para o nível de voo 210, reporte estabilizado. Ele pediu para eu subir para o nível de voo, conforme descrito, e reportar quando eu estiver estabilizado. Então, quando eu estiver estabilizado, eu vou reportar novamente. Porém, se a gente for ver aqui, ó, a gente tem alguns pontos de notificação. Por exemplo, Dejan é um ponto de notificação. Se eu quiser falar, ele é obrigatório, ok? Então eu posso falar. Centro Curitiba, Papa Tango Romeu Serra Oscar, estabilizado no 210. Ó, então eu estabilizei no 210. Papa Tango Romeu Serra Oscar, prepara a chegada. Evir Uno Bravo, pista 20 da esquerda para o Santos Dumont. Reporte no ideal de descida. Como é um voo curto, ele já falou qual é a minha chegada. Então, nesse momento, eu estou configurando a aeronave. Vou dar a resposta a ele. Então, vamos lá. Prepara a chegada Evri Runo Bravo, NDB X-Way, pista 20 da esquerda para Santos Dumont. Reportará no ideal de descida o Papa Tango Romeu Serra Oscar. Então, aí ele já virou e falou assim, quando eu estiver no ideal de descida, eu vou reportar para ele. Então, vamos supor aqui, ó, eu descendo. Vamos supor que em Mavigu é meu ideal de descida ali, ó. Então eu vou chegar, tô só dando um exemplo. Então eu cheguei aqui em Mavigu e vou falar que eu tô no ideal de descida. Centro Curitiba, Papa Tango Romeu Serra Oscar, no ideal de descida para Santos Dumont. Papa Tango Romeu Serra Oscar, autorizado descida via reporte Toquim. Então ele me pediu para reportar quando eu estiver em Toquim. Então vamos lá. Então vou continuar o voo. Chegando em Toquim, ó, cheguei ali em Toquim, então vou reportar para ele, ó.
Desce via, reportará Toquinho, Papa Tango Romeu Serra Oscar. Perdão, eu não tinha colocado a resposta, então já reporto Curitiba, Toquinho. Papa Tango Romeu Serra Oscar, reporta Toquinho. Estou reportando Toquinho e vai responder para mim, ó. Papa Tango Romeu Serra Oscar, chame o controle Rio na frequência 126.20. Chamará controle Rio na frequência 126.20, Papa Tango Romeu Serra Oscar. Então eu já inicio a chegada, agora a gente vai ter aqui a carta e eu vou chamar o controle Rio. Vamos lá. Controle Rio, Papa Tango Romeu Serra Oscar. Papa Tango Romeu Serra Oscar, desça para o nível 070, reporte VOR de Santa Cruz. Ele já falou direto o que eu tenho que fazer, ó. Desce nível de voo 070, reportará Santa Cruz, o Papa Tango Romeu Serra Oscar. Então eu vou descer até Santa Cruz. Então vamos lá. Então vamos simular aqui também o vídeo. Então quando chegar em Santa Cruz, aí eu chamo novamente o controle. Então estou chegando em Santa Cruz. Cheguei em Santa Cruz. Então vamos reportar. Controle Rio, Papa Tango Romeu Serra Oscar, reporta Santa Cruz. Papa Tango Romeu Serra Oscar, reporte no fixo Evrir. Ok, então a gente continua executando a chegada. Quando eu chegar em Evrir, que é o que eu estou realizando, eu vou reportar para ele. Ó, cheguei em Evrir. Chegando em Evrir, eu vou reportar para ele. Papa Tango Romeu Serra Oscar, reportará Evrir. Perdão, essa era a resposta. Agora sim eu vou reportar Evrir, né? Controle Rio, Papa Tango Romeu Serra Oscar, reporta Evrir. Papa Tango Romeu Serra Oscar, autorizada aproximação NDB X-Ray pista 20 da esquerda, reporte NDB Ilha. Reportará NDB de Ilha, o Papa Tango Romeu Serra Oscar. E aí já passando para Star, ó, a nossa aeronave vai curvar à esquerda aqui em Evrir e vai reportar a ilha. Então vamos lá, ó. Então eu vou até acelerar um pouquinho aqui. Quando chegar em ilha, a gente já vai reportar. A aeronave vai curvar, vai chegar em ilha e já vai reportar, ó. Controle Rio, Papa Tango Romeu Serra Oscar, reporta NDB de Ilha. Papa Tango Romeu Serra Oscar, chame 2 Santos Dumont na frequência 118.70. E aí ele já pede, ó, ali eu já estou na final, com o visual da pista, eu vou chamar a torre. Chamará Torre Santos Dumont na frequência 118.70, Papa Tango Romeu Serra Oscar. Então vamos chamar a torre. Muda a frequência. Torre Santos Dumont, Papa Tango Romeu Serra Oscar, na final com o visual da pista, 20 da esquerda, trade pouso baixado e travado. Papa Tango Romeu Serra Oscar, autorizado pouso, pista 20 da esquerda, vento 200 graus, 0 reporte quando livrar a pista. Então ele já pediu para eu reportar quando eu livrar a pista. Autorizado pouso, pista 20 da esquerda, reportará quando livrar a pista o Papa Tango Romeu Serra Oscar. A aeronave já partiu para o pouso. E aí no pouso, só há um detalhe aqui, tá ok, pessoal? Na animação a aeronave está pousando na pista 2E da direita. Na realidade ela teria que pousar aqui. Isso aqui ia atrapalhar por causa do navegador aqui, tá bom? Mas de qualquer maneira não vai atrapalhar a compreensão dos senhores da fraseologia. Ó. Então vamos lá, ó. Aqui no caso a aeronave estaria na pista do lado de cá e ela iria solicitar para atravessar essa outra pista aqui que ela já está. Na realidade ela teria que solicitar primeiro para atravessar aqui, ó. Torre Santos Dumont, Papa Tango Romeu Serra Oscar, livrou pista pela direita via Golf, solicita autorização para cruzamento de pista. Papa Tango Romeu Serra Oscar, autorizado cruzamento de pista, chame solo Santos Dumont na frequência 121.70. Autorizado cruzamento de pista, chamará solo Santos Dumont na frequência 121.70.
Aí ele livrando a pista, ele vai chamar o solo. Solo Santos Dumont, Papa Tango Romeo Serra Oscar, Taxiway Charlie. Papa Tango, Romeo Sierra Oscar, siga táxi via Charlie Kilo, Lima, até gate da companhia. Táxi via Charlie, Kilo, Lima até o gate da companhia, grado. Papa Tango, Romeo Sierra Oscar, permaneça na fonia até os cortes dos motores. Permanecerá na fonia o Papa Tango Romeo Serra Oscar. Bem, eu acredito que dessa maneira, pessoal, a gente finaliza aqui de maneira tranquila essa parte de fraseologia. Não adianta, é muito treino. Então é escutar muito, ok? O pessoal costuma falar, por isso que nós temos 2 orelhas e 1 boca somente. Então a gente tem que escutar muito, entrar ali na fonia, fazer os voozinhos ali, VFR, e a partir do momento que você já dominar bem a aeronave, a fraseologia ela vai sair por osmose, ok? Por que eu digo isso? Você tem que voar e tem que treinar. Eu costumo dizer o seguinte, quando tem controle, parte para voar. Eu tenho um pessoal que tem medo de controle. Não, viu um controle, entra para fazer voo. Nem que seja um voo curto, um voo local, alguma coisa assim, porque os senhores vão treinando fraseologia. Isso daí ajuda muito, ok? Então, mais uma vez eu agradeço vocês por essa videoaula, tá ok? O nosso módulo 5, ele finaliza com o plano de voo. Terminado o módulo 5, os senhores já partam para o módulo 6, ok? E aí a gente finaliza a nossa academia IFR. Ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser.